Jó capítulo 1, nós vamos estar lendo alguns versículos neste capítulo. Vamos ler hoje vários capítulos, vários textos no livro de Jó. Nós vamos começar com o capítulo 1, que diz assim, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era, diga Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa poderosa: são poucos os livros da Bíblia que começa se referindo a uma pessoa dessa maneira. São poucos os livros em que o primeiro versículo é para enaltecer as características de uma pessoa. Irmãos, Jó é um homem diferenciado na Bíblia. É um homem diferenciado. E aí você vai observar que a Bíblia faz questão de dizer como era Jó. Como eram as características deste homem. E o texto começa falando assim: havia um homem cujo nome era Jó. Já pensou? A Bíblia está falando de um homem e faz questão de citar o nome deste homem, Jó. Um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus e que se desviava do, diga, mal. Agora vamos lá para o versículo de número 6. E vindo um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também quem? Satanás. Verso 7, olha esse versículo. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Verso 8. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Aqui fica mais poderoso ainda, porque o próprio Deus é quem está falando deste homem. É o próprio Deus que está dizendo as características de Jó. E mais poderoso ainda, Deus diz assim: não há na terra nenhum outro homem como Jó. Homem íntegro, homem sincero, homem reto, homem temente a Deus e homem que se desvia do mal. Escute isso que eu vou lhe dizer. Sabe o que isso me ensina? Que Deus está observando você, que Deus está nos observando. E as nossas características, o nosso posicionamento nessa terra, Deus está vendo. As nossas ações neste mundo, Deus está vendo. Deus via que Jó era um homem reto. Deus via que Jó era um homem íntegro. Deus via que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus está elogiando a Jó. E em que momento Deus faz isso? Deus faz em uma assembleia. Ele reúne todos os anjos. E no meio dos anjos, quem é que aparece? Satanás. Satanás vem, Deus convoca uma reunião geral, com todos os seres espirituais,
Deus queria falar alguma coisa, então ele chama todos os seres. Está lá os anjos, serafins, querubins, arcanjos. E Satanás chega também, aparece ali naquela assembleia, naquela reunião. E aí Deus vê Satanás e pergunta assim: de onde tu vem? O que ele respondeu? Do inferno? Foi isso que ele disse? Eu venho da onde? De rodear a terra e passear por ela. Escute isso. Muita gente diz assim: o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno, irmãos. O diabo irá para o inferno no final da história. Será lançado no inferno. Ele, a serpente, o dragão, o falso profeta serão lançados no inferno. E todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ele irá para lá. Ele não está no inferno. O diabo está solto da silva, andando e rodeando a terra, passeando por ela. O diabo não tem casa. Ele rodeia e passeia pela terra. Ele anda rodeando e observando o mundo, observando as pessoas, olhando os lugares. Agora ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Amém? Se o diabo está num lugar, ele não pode estar em outro ao mesmo tempo. Mas como ele é um espírito, ele consegue se movimentar numa rapidez que não dá para compreender na nossa capacidade humana. Mas ele não está em todos os lugares. Então o diabo está ali, e Deus, em meio a uma reunião tão importante, que eu não sei lhe dizer que assunto foi que Deus foi tratar ali naquela reunião, porque ele convocou todos os filhos de Deus, toda a corte angelical. Mas eu posso assim dizer para você, que dentro daquela reunião tinha um assunto, e um dos assuntos era a vida de Jó. Porque não foi Satanás que foi perguntar sobre Jó. Foi o próprio Deus que chamou ele e disse: tu está rodando a terra aí? É, tô. Tu está passeando pela terra? É. Tu viu meu servo Jó? Foi Deus que puxou o assunto. Tu observou meu servo Jó? Homem reto, homem temente a Deus, homem sincero, homem que se desvia do mal. Tu viu ele? Olha, Deus coloca na pauta de uma reunião o nome de Jó, a vida de Jó, a história de Jó. Os céus conhecem a sua história, amém? Diga, eu creio. Os céus conheciam a história de Jó. Irmãos, os céus conhecem a sua história. Os céus falam sobre nós. É tão tremendo isso, né? Saber que você é lembrado por Deus. E aí o diabo então responde: ah, eu tenho visto sim ele. E ele tem me incomodado tanto, porque ele está cercado, e eu não posso tocar na vida dele. Eu não posso fazer nada contra ele, porque ele está cercado. Ele está protegido pelo Senhor. Tudo que ele faz dá certo. Ele é abençoado. Mas me permite tocar nele, para ver como ele vai blasfemar de ti. Outra coisa importante aqui, irmãos: o servo de Deus está protegido pelo Senhor. O servo de Deus está cercado por uma presença poderosa. Algo que os teus olhos não estão vendo, irmãos. À tua volta tem uma proteção espiritual. Você não está enxergando. Você acha que Jó sabia que ao redor dele tinha uma proteção daquela? Uma cerca espiritual? Ele não sabia. Foi o diabo que disse assim para Deus: tu cercou ele com uma cerca, que ninguém pode tocar nele.
nenhum mal pode chegar na vida dele. Isso é para ensinar para você e para ensinar para cada um de nós aqui. O homem de Deus, a mulher de Deus que anda retamente com o Senhor, que anda fielmente com o Senhor, Deus coloca uma cerca de proteção espiritual ao redor dele. É por isso que a Bíblia diz que o diabo anda ao quê? Ao nosso? Porque ele não pode acessar nossas vidas, porque há uma proteção, então ele fica ao nosso derredor, esperando, se um dia ele me der uma brecha, se um dia ele abrir um espaço, porque ele não pode entrar enquanto não tiver um espaço para ele, porque tem uma proteção sobre nós. Aleluia. A vida de Jó é poderosa demais. Eu quero analisar com você hoje a vida dele em três fases. A primeira fase é antes da provação que ele enfrentou. A segunda fase é durante a provação que ele passou. E a última fase, depois da provação. Amém? Então vamos lá. Primeira parte, a primeira fase de Jó, antes da provação. Ele era o homem, vamos ler esse texto para você ver. Leia o verso de número 3, por favor, abra aí. Diz assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Diga glória a Deus. Jó, antes da provação, era o homem mais rico que havia naquele lugar. O homem mais rico que havia no Oriente. O homem mais respeitado. Irmãos, o nome de Jó, quando era pronunciado, as pessoas paravam para ouvir. As pessoas, quando Jó chegava nos lugares, as pessoas paravam para dar atenção. Tamanho o respeito e a admiração que tinham por Jó. Por quê? Porque Jó era um homem de caráter, um homem reto, um homem íntegro, um homem sincero, um homem que não via em tramóias, em coisas erradas. A palavra sincero vem da mesma raiz da palavra sem cera. Vocês estão vendo cera no chão aí das velas que a gente queimou? Sem cera. Sincero, diga comigo, é sem cera. E a palavra mais ainda sem cera, ela vem ainda de um outro sentido, que é sem máscara. Sem máscara. Diz que um dia uma criança, o pai recebeu um amigo na casa dele, e o menino, filho do dono da casa, começou a rodar assim o amigo do pai dele. Rodeava assim, aí olhava e olhava. E o convidado estava assim, sentindo já, constrangido. E o meninozinho olhando e tal. Até que ele falou assim, o pai dele falou assim: menino, o que é isso, menino? O que está fazendo aí? Ele disse: não, pai, é que eu estou procurando aqui a outra cara do tio. Você disse que ele tem duas caras. O senhor falou que ele tem duas caras, eu estava caçando a outra cara dele. Está vendo como não pode conversar besteira perto de menino? O pai chamava o amigo de duas caras, o menino ouviu e foi procurar as duas caras. Então o pai dizia, em outras palavras, ele é uma pessoa que usa máscaras. Ele não é verdadeiro. Ele é duas caras. Ele não é sincero, ou seja, ele não é sem cera. Ele esconde as coisas na vida dele. Olha só. Jó era um homem sincero, sem máscara, sem cera, um homem verdadeiro, que ninguém via ele com coisas ocultas. O que ele era no lugar, ele era em todo lugar. Um homem verdadeiro, sincero.
Todo mundo respeitava Jó. Um homem reto, um homem que não vivia, irmãos, em coisas escabrosas, ocultas. Era respeitado. E mais, Jó, um homem temente a Deus. Porque ele não só era, irmãos, uma pessoa que buscava ter um caráter alinhado diante dos homens. Jó também tinha uma vida diante de Deus de temor, temente a Deus. Aleluia! E se desviava do mal. Não pense você, porque eu oro muito, eu sou uma pessoa que jejua, eu enfrento qualquer mal, qualquer coisa. Irmãos, diante do pecado não tem ninguém super-homem não, super mulher. Diante do pecado, o que você tem que fazer é se desviar dele. Não vai querer achar que você tem força para vencer pecado. Isso é bobagem. Pastor, estou na consagração, estou no monte, estou na oração, no jejum. Pode vir o inferno todinho que eu não... Meu irmão, você pode estar o mais ungido, mas você está morando ainda nessa carnezinha aqui, ó. Amém? Essa bicha é danada, traiçoeira, brinque não. Paulo falou assim: quem pensa que está em pé, faça o quê? Vigie para que não caia. Então Jó não brincava não. Jó se desviava do mal. Jó não dava bobeira com o mal não, ele desviava logo. Aleluia. Interessante, né? A Bíblia não manda você fugir do diabo. A Bíblia não manda você fugir de doença, não manda você fugir de problema, não manda você fugir, mas manda você fugir, sabe de quê? Do pecado. Fugir da aparência do mal, fugir da prostituição. Olha que interessante. O diabo, a Bíblia diz assim: resistir ao diabo, e é ele que vai fugir de vós. Do diabo você não tem que fugir. De uma luta você não tem que fugir. Mas do pecado tem, irmãos. Porque do pecado não tem ninguém que é super crente. Amém? Então Jó se desviava do mal. Era um homem rico, com muitos animais, terras. Tinha 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. 10 filhos. Um homem próspero. Um homem que tinha uma vida, irmãos, extraordinária. Sabe? Imagina, ele era o homem mais respeitado do Oriente. O maior do Oriente. Então a vida dele antes era uma vida assim, fenomenal, extraordinária. Mas eu quero ler com você o próximo texto, que aí nós já vamos entrar na segunda fase, que é a da provação. Jó capítulo 3, verso 25, que diz assim: porque o que eu mais tinha medo me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Escute isso. Onde foi que o diabo encontrou oportunidade? Deus permitiu, porque escute isso, na vida de um servo de Deus, o diabo só pode tocar se Deus permitir. Se ele estiver reto com Deus, se ele estiver fiel com Deus, o diabo só pode tocar se Deus permitir. E muitas vezes Deus permite, porque Deus tem um plano sobre isto. Amém? E onde foi que o diabo, quando Deus permitiu, Deus falou assim: então vai, eu te permito tocar nele. O diabo veio e fez aquela sondagem: onde é que eu vou encontrar o espaço para me tocar em Jó?
onde Jó mais tinha medo. Ele mesmo vai dizer: o que eu mais tinha medo me aconteceu. Veja, irmãos, como o medo abre uma porta para o inimigo entrar e trazer o mal. O medo é uma legalidade que eu estou deixando diante do inimigo, e que ele pode se aproveitar dela. Jó tinha um medo. Qual era o medo de Jó? Ele diz: o que eu mais tinha medo me aconteceu. O que é que aconteceu com ele? Perdeu os filhos, perdeu os animais, perdeu a propriedade, perdeu a saúde. Ou seja, o que Jó mais tinha medo de perder? Primeiro os filhos, porque o primeiro que ele perde é os filhos. Ele era tão zeloso pelos seus filhos, irmãos. Sabe aquele pai que é zeloso ao extremo? Era assim Jó. A ponto, se você ler o versículo 5 do capítulo 1, de quando seus filhos se reuniam, Jó logo ia acordar de madrugada para interceder por seus filhos e oferecer ofertas e sacrifícios por eles. Porque Jó dizia assim: talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Então Jó era aquele pai muito zeloso, muito preocupado com os seus filhos. Ele tinha muito medo de perder seus filhos. E foi a primeira coisa que ele perdeu, foi os filhos. Jó tinha medo de perder, irmão, sua riqueza. Porque ele talvez chegou a um ponto de se achar tão seguro onde ele estava, naquele ponto da vida, que é provável que ele tinha medo de perder tudo aquilo. E ele perdeu toda a riqueza dele. E por fim, perdeu a saúde. Perdeu a saúde. O medo, existe uma lei chamada lei da atração. Aquilo que você acredita, você atrai para você. E o medo, irmãos, é uma lei da atração. Porque aquilo que eu estou com medo é porque eu estou acreditando naquilo. E aquilo acaba vindo sobre as nossas vidas. Jó tinha medo em relação à família dele, em relação ao que ele tinha, e ali ele foi tocado. Então começa a segunda fase, que é a provação de Jó. Sem filhos, sem bens, sem propriedades, sem saúde, e ainda agora com uma esposa que estava murmurando, uma esposa que não estava sabendo passar por aquele momento, uma esposa que não estava sabendo como lidar com aquela situação, porque não era fácil mesmo, para ela como mãe, perder os filhos todos, para ela de repente estar com o marido doente, com uma lepra no corpo, não foi fácil para ela, e ela chega ao ponto de dizer para ele: Jó, amaldiçoa Deus e morre, acaba com esse sofrimento. Mas Jó respondeu para ela assim: mulher, a gente quer receber o bem de Deus e não quer receber o mal. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz assim: e Jó adorou o Senhor e não pecou contra Deus em nenhuma palavra. Além da esposa, apareceram 4 amigos da onça. 4 amigos que ficaram atosigando Jó: tu que é culpado, tu fez alguma coisa muito mal diante de Deus, tu está pagando por isso, viu? Está sendo castigado, que tu merece. Irmãos, aqueles amigos ficaram jogando na cara de Jó tantas coisas. Agora você pense comigo isso. Segundo os estudiosos, a provação de Jó durou de 7 a 10 anos. De quanto tempo? De 7 a 10 anos.
Pense comigo. Você estaria consciente e disposto a permanecer com Deus fiel numa provação assim? 7 a 10 anos? Enfrentando acusações, doente, com uma esposa que estava com certeza bem amargurada. Um bom tempo. Quantas vezes a gente passa por uma tribulação de 1 ano, de 1 mês, de 1 semana e já está dizendo: meu Deus, você não me ama não. Jó passou anos naquela luta. Anos, irmãos. E aí eu quero ler com você capítulo de número 19. Porque, irmãos, tudo tem um propósito, amém? Diga, tem um propósito. Sabe, a provação, a segunda fase da vida de Jó, é onde ele é mais abençoado sobre a sua compreensão de Deus. É nessa fase onde Jó, de fato, vai ter as maiores experiências da vida dele com Deus. Tem gente que pensa assim: não, as minhas melhores experiências que eu vou ter com Deus é quando eu estiver lá em cima, no bem bom, quando eu estiver na bênção, quando eu estiver na prosperidade, no melhor. Na maioria das vezes, as maiores revelações que você vai ter sobre quem é Deus é em meio às provações que você vai enfrentar. Então vamos lá. Uma lição que Jó aprendeu. Jó 19, verso 25. Você abriu? Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O que Jó aprendeu? O meu Redentor vive. Aleluia! O meu Redentor vive. Agora vamos para o capítulo 42. Jó 42. Versículo de número 1. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. O que Jó aprendeu no meio da provação? Que Deus tudo pode. E que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ei, irmãos, quando a gente está enfrentando grandes tempestades, grandes aflições, a gente precisa também conhecer esse Deus que tudo pode fazer. Bem sei que tudo podes. Tudo Deus pode. Jó também aprendeu que Deus tem um plano em todas as coisas. Ele disse: e os teus planos não podem ser frustrados. Sabe, muitas das vezes o diabo pensa que ele vai conseguir frustrar um plano de Deus sobre nossas vidas. Olha só, irmãos, o diabo não tem poder, escute isso, de frustrar um plano de Deus sobre a tua vida. Não tem. Uma luta, uma adversidade, uma provação não tem poder de frustrar um plano de Deus sobre a tua vida. Aleluia? Só tem um ser que pode abortar o plano de Deus. É você mesmo. Só você. Amém? Só você. Só eu posso abortar o plano de Deus para a minha vida. Fora isso, o diabo não pode, o inferno todinho pode se levantar, não pode, luta não pode, nada deste mundo pode. Aleluia? O plano de Deus
na minha vida e na sua vida. Agora vamos para o verso de número, ainda no capítulo 42. E o verso agora é o de número 5. Eu só te conhecia de quê? Fale mais alto. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eita, meu Deus do céu. Onde foi que Jó conheceu a Deus? Foi no meio da provação. Porque antes de Jó enfrentar aquela provação, ele só conhecia Deus de quê? De ouvir falar. Infelizmente, tem tantas pessoas, irmãos, dentro da igreja, que só conhecem a Deus de ouvir falar. Tem pessoas que passam, olha, em um ano, o ano tem 52 semanas. Temos 2 cultos gerais na semana, quarta e domingo. Fora células, fora redes. Se uma pessoa não faltar em nenhum culto durante o ano todo, ele vai ir na célula, ele vai ter participado de mais de 150 cultos no ano. De mais de 150 momentos de ouvir a palavra de Deus. Fora as vezes que ele assiste no YouTube, fora as vezes que ele ouve um hino, porque um hino também tem uma mensagem. Quantas vezes a gente tem ouvido, irmãos? Mas, infelizmente, não passamos disso muitas das vezes. Tem pessoa que está desde criança na igreja ouvindo falar de Deus, ouvindo falar do Senhor, vendo os testemunhos das pessoas, vendo tantas coisas, ouvindo, e passa a vida inteira só ouvindo. Jó falou assim: eu só te conhecia de ouvir falar. Escute isso. O mais interessado em se revelar é o próprio Deus para nós. Mais do que nós, de ter uma experiência com Deus, é o próprio Deus que tem de se revelar para nós. O plano de Deus sempre foi esse: que a gente o conhecesse não só de ouvir falar, mas de ter experiência com Deus, de ter realmente uma experiência marcante com o Senhor. E Jó só conheceu Deus quando enfrentou a provação, porque lá ele precisou aprender a orar, lá ele precisou aprender a depender de Deus, lá ele precisou exercer fé, paciência, que a Bíblia vai chamar lá em Tiago e falar sobre a paciência de Jó. Ele diz: agora, nesse processo todinho de provação, eu agora estou te vendo, os meus olhos te veem, e por isso eu me arrependo. Sabe, quando a gente conhece a Deus mesmo, a gente percebe o quão pecador a gente é. Uma pessoa, irmão, só vai ter compreensão de quão pecador ele é quando ele tiver realmente uma experiência com Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas se convertendo e elas choram ali, mas choram muitas das vezes porque estão passando por uma luta, um problema, uma situação e querem a ajuda de Deus. Mas não é o choro do arrependimento, da dor do pecado. Você só vai compreender o peso do pecado quando você estiver face a face com Deus. Aí a gente vai entender o que é o pecado em nossas vidas. Lembra de Isaías? Quando você vai ler o livro de Isaías, os primeiros 5 capítulos, ele está sempre assim, ó: ai das prostitutas, ai disso, daquilo. Ele está sempre dizendo ai dos outros.
é como estar apontando o dedo para os erros dos outros. Você, ai disso, ai daquilo. Você vai ler. Só dizendo, ai dos outros. No capítulo 6 de Isaías, ele tem uma visão. Ele vê Deus assentado no trono. Ele vê os serafins voando com 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diz a Bíblia que a casa se encheu de uma fumaça. E Isaías começou a dizer assim, ai de mim, que sou um homem pecador, de lábios impuros. Ai de mim. Não era mais ai dos outros, era ai de mim. A gente só vai compreender, irmão, sobre arrependimento verdadeiramente quando estiver face a face com a santidade de Deus. A gente vai perceber e vai dizer, ai de mim, porque eu sou um pecador realmente. Jó falou, quando eu te conheci de te ver, aí eu me abominei e me arrependi no pó e na cinza. Aí eu descobri o quão pecador eu era. Eu pensava que eu era muito reto, eu pensava que eu era muito justo, mas diante de Deus, irmãos, o homem mais justo que o próprio Deus falou, que não havia outro igual a ele, foi o Deus que falou que Jó era o homem mais justo da terra, que não havia outro como ele. Pois é, pois foi esse homem que quando estava face a face com Deus, quando teve uma experiência com Deus, o que ele falou? Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu sou um pecador terrível. É por isso que a Bíblia diz que não há um só diante de Deus, irmãos, justo. Não há um homem sequer diante de Deus justo. Aleluia. Por quê? Porque quando você chega diante de Deus, você percebe o quão pecador você é. E aí que o arrependimento rasga o teu coração. E você se arrepende no pó e na cinza. Aí o que acontece? Deus então, que é justo, te justifica. Aí você passa a ser justo não por você, mas justo porque Deus te justificou. Aleluia? Nós somos justos não por nós mesmos, mas mediante o arrependimento, confissão de pecado, o próprio Deus é que nos justifica. Então Jó conheceu a Deus no meio da provação, no meio do deserto. Como diz o livro do pastor Wendel, deserto é terra de milagres. Amém? Aleluia. E o livro também do apóstolo Ciano também é deserto. Deserto também, né? É lugar de experiência com Deus. Amém? E agora nós vamos para a última fase, o pós-provação. Verso 10 agora, capítulo 42. Que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Aleluia. Verso 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Vamos continuar no verso 12. Porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, olha aí, 10 de novo. Chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disto, viveu Jó
140 anos. E viu, olha que tremendo. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto, diga farto, de dias, cheio de dias. Isso é poderoso demais. Que reviravolta na história de Jó. O último estado dele, diz a Bíblia, no versículo 12. Deus o abençoou mais do que o primeiro. Antes da provação ele já era abençoado. Lá depois da provação, Deus abençoou ele em dobro. Em dobro. Aleluia. De tudo quanto ele tinha antes. Deus deu de novo suas propriedades, seus rebanhos. Deus deu outra vez filhos. Deus deu a ele anos de vida. 140 anos ainda, irmãos, de vida. E ele viu seus filhos, viu seus netos, seus bisnetos, até a 4ª geração da descendência dele. Meu Deus. E viveu e ficou velho, farto de dias, cheio de dias, abençoado, restaurado e confortado por Deus. Que história poderosa de Jó. Que homem maravilhoso. Que homem que tinha um coração voltado para Deus. Mas o que é tremendo, sabe? A hora que a coisa começou a virar, a hora que a chave começou a girar na vida de Jó, no verso 10. Quando ele estava orando por quem? Pelos seus amigos. Os amigos que o acusaram, os amigos que disseram tantas palavras duras para ele. Deus falou assim: eu não me agradei dos teus amigos, eu vou pegar pesado com eles. Jó correu e disse: não, Deus. Jó intercedeu pelos amigos. Amém? Sabe, a gente muitas das vezes quer orar só por pessoas que estão nos abençoando, falando bem da gente, nos elogiando. Mas, irmãos, orar por alguém que está te afrontando, dizendo coisas para você, te acusando, e você pedir a Deus para abençoar aquelas pessoas, é realmente ter um coração tratado, curado, liberto para fazer isto. Jó clamou a Deus pelos seus amigos. Ele não guardou nenhuma mágoa daqueles amigos. Ele não ficou revoltado com aqueles amigos. Ele não ficou um homem amargurado porque aqueles amigos o tinha de certa forma traído. Mas ele orou por eles. Amém? E Deus virou a sorte de Jó. Deus também quer virar a sorte de muitas pessoas no nosso meio. Aleluia. Se coloque em pé neste momento, vamos orar.